Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à Escola Dá nos Teus Braços. Neste dia, queremos fazer uma homenagem ao Dia dos Pais. E o tema de hoje para nós é Ser Pai, uma missão. Eu queria conversar com vocês sobre a missão de ser pai, né? Porque o pai, ele tem a característica de dar exemplo, de ser um referencial, de tratar as próximas gerações com uma visão amorosa, profética. E hoje eu queria conversar com vocês sobre alguns pais na Bíblia, porque a Bíblia Sagrada, ela traz situações, ela enquadra famílias, enquadra pais, de maneira que nos mostra famílias comuns, como todos nós temos, que acertam, que erram, que cuidam, que têm conflitos. E eu queria trazer alguns desses pais, pelo menos 3, para a gente conversar sobre o que é ser pai. Eu queria abrindo com um texto que está em Lucas capítulo 15, versículos de 20 a 23, que é um texto clássico, que é a chamada do filho pródigo. E é um texto quando ele retorna para casa e encontra o seu pai, que diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Aqui começa um apontamento muito poderoso do que é ser um pai, né? Nós vemos aqui que essa história mostra que esse filho, chamado de pródigo, quando ele já se sente adulto, ele pede a sua parte na herança, foge, vai embora, gasta todo o seu dinheiro e um dia lembra do pai, né? Ele diz: vou voltar para minha casa, de repente um pão o meu pai pode me dar como dá a seus servos. E aí ele volta, mas quando volta, encontra um pai cheio de amor, afetivo, que o abraça, que o beija. Não obstante ele se sinta culpado e cheio de pecados, o pai manda trazer o anel, colocar de novo a autoridade daquela casa como filho, colocou as sandálias nos pés, fez uma festa, uma celebração. Eu penso que esse pai, o pai do filho pródigo, porque não tem nome, eu penso que esse pai deve ter esperado todos os dias pela volta desse filho, porque o amava. Então, a paternidade, ela tem um braço, e talvez somente esse braço, e sobre ele todos os seus ramos, que se chama amor. Sem amor, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, de nada seremos. Então o amor é a via que abre o acesso a todo o cuidado de um pai para filho. É amar. Amar não é só um sentimento que brota e que te faz chorar ou sorrir ou aguardar. Amar é uma doação, amar é uma vida que nós entregamos. Quando alguém passa a ser pai, o ciclo dele muda. Então hoje eu quero felicitar aos pais de toda a natureza, para que continuem com essa missão, para que sejam ricamente abençoados na missão de cuidar. Então, na nossa escola, eu gostaria de trazer a história de Davi como o primeiro pai. Por que Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a vida de Davi, ela foi exposta. Deus permitiu todos os atos. Aliás, Deus não esconde nada. Todos que se envolvem com Deus, Deus faz com que a vida dele seja a mais transparente possível. Então, quando nós pensamos em Davi, ele teve 7 mulheres, 10 concubinas e filhos, está lá em 1 Crônicas, capítulo 3, filhos e muitos filhos. Então, o princípio da história de Davi como pai é um princípio trágico, porque na família de Davi, um filho dele, chamado Amon, teve incesto com uma das suas filhas. Foi um escândalo
na família. Depois, mais tarde, outro filho de Davi, chamado Absalão, se revoltou contra o pai, queria tomar o reinado. E o que significava tomar o reinado? O filho vinha para matar o pai. Absalão, para tomar o reinado, tinha que matar Davi. E Davi podia enfrentá-lo, mas ele preferiu não fazê-lo. E aí o Davi foge para não enfrentar o filho, de tanto amor que ele tinha e de não querer se submeter a mais uma tragédia na família. Ele disse, não, deixa Absalão governar, eu vou fugir, pelo menos eu fico vivo. E aí ele vai, ele foge. No meio desse caminho de fuga, ele encontra um homem chamado Simei, que amaldiçoa. Diz assim, foge mesmo, maldito, você é um rei maldito. E nessa hora, alguns homens de Davi queriam matar este homem chamado Simei. E Davi disse assim, não, deixa. Se Deus está permitindo que eu seja amaldiçoado, que seja assim. Não tem problema. E aí ele segue. Absalão morre, o mulo dele entra nos arbustos e aquele pedaço de árvore entra na testa dele, ele fica ainda em vida e Joabe o mata. Então ele perde um filho, olha a tragédia na família de Davi. Depois, Davi ainda, antes de morrer, já velho, o trono seria passado para Salomão, mas se levanta Adonias, um outro filho dele, e afronta, dizendo, não, o reino é meu. Então tem aquela conspiração contra a vontade do pai e a vontade de Deus, que era que Salomão tomasse o reino. Então Davi sofreu com os filhos do começo ao fim. E algumas pessoas dizem assim, mas Davi não foi um bom pai. Davi, a história dele, como um rei é excelente, como um pai é uma tragédia. Há controvérsia. E eu queria contar uma dessas controvérsias, porque também a Bíblia exalta Davi como pai. E isso ficou gravado no livro de Provérbios, quando o Salomão conta a história dele como um filho. Porque às vezes a gente lê as passagens da Bíblia, ou conhece as histórias só por uma parte, aquilo que está explícito. Mas aquilo que está implícito, como deve ter sido o Davi como um pai? Ora, a vida dele mudou. Quando ele cai num dos pecados mais terríveis que ele cometeu, foi o adultério com Betseba e a morte do marido dessa mulher, porque ela era casada. Betseba teve logo um filho. E aí Davi se apaixonou por esse filho. Olha, ele já tinha muitos filhos. Mas ele se apaixonou por esse filho. Só que por causa do pecado de Davi, Deus trouxe uma sentença, o menino iria morrer, a criança iria morrer. Então, o Davi se apega a essa criança e se apega a buscar que Deus mantivesse essa criança viva. E olha o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 12. Diz assim, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Então os seus servos disseram, que é que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que aquela morreu, tu levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva essa criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei fazê-la voltar? Eu irei a ela? Porém, ela não voltará a mim. Então, queridos, eu acredito que nesse momento, depois de muita luta, depois de muitas guerras, depois de muitos filhos, nasceu essa criança. Essa criança mudou novamente o coração de Davi. Ele lutou por ela. Ele orou por dias, jejuou por dias por esta criança. Mas aprove a Deus levar a criança. E o dia que ele ouviu, a criança está morta, ele se lavou, levantou, tomou banho, comeu pão, voltou a uma vida normal. E perguntaram, como é que você saiu desse estado logo assim? Ele falou, o que eu vou fazer? Enquanto a criança estava viva, eu estava pedindo que Deus tivesse misericórdia de mim e salvasse a criança. Essa passagem, que Deus se compadecesse dele,
era justamente porque ele sofria por amor de uma criança, por amor de um filho. Ele não estava pedindo somente que a criança ficasse viva, mas também que o Senhor tivesse misericórdia da vida dele e não o tornasse culpado, levando essa criança dos braços dele. Enfim, isso não aconteceu, mas a partir daqui eu acredito que o coração de Davi foi transformado, foi mudado. Porque depois dessa criança veio Salomão. E a gente não sabe, a história aqui não conta muito a história de Davi com Salomão. Porque nós temos a tendência de acreditar que Davi foi o mesmo o tempo todo. Ora, uma coisa, um momento era quando ele era homem de guerra, ele não estava em casa, vivia nas milícias, nas guerras, fora de casa, e os meninos que ele teve foram crescendo, e muitos deles sem a companhia do pai, mas agora não. Agora ele não sai mais à guerra, agora ele fica em casa, agora a tarefa dele mudou. A tarefa de Davi agora é para a família, então agora ele pode dedicar tempo aos seus filhos. Então agora, depois dessa criança, nasce Salomão, e ele ama Salomão. E Deus dá uma promessa a ele sobre a vida de Salomão, que Salomão iria substituí-lo. Mas não só por isso, Davi agora passa a cuidar desses meninos com mais presença, a tratar da vida emocional desses meninos no dia a dia. E onde encontramos isso? Olha o que Salomão, depois de uma idade já velho, olha o que Salomão escreve em Provérbios, no capítulo 4. Ele diz o seguinte, Provérbios capítulo 4, palavras de Salomão. Ele está dizendo aos filhos assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino, porque quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca e nem delas te apartes. Olha o que Salomão está falando. Quando eu era criança, eu era o único filho naquele momento da minha mãe. Tenro e único, tinha todo o carinho da minha mãe, porque naquele tempo o cuidado dos filhos era dado totalmente às mães. Mas agora ele menciona o pai. Nenhum outro filho de Davi mencionou sobre ele, mas Salomão foi digno de reconhecer o seu pai. E ele disse assim: vocês, filhos, precisam aprender, receber e colocar em prática as instruções que vocês recebem de seus pais, viu? Porque se você ouvir essas instruções vão te dar conhecimento, vão te dar entendimento. E Salomão diz assim: foi assim como meu pai. Quando eu era criança, que minha mãe cuidava de mim com todo carinho, porque eu era o único dela. O meu pai também cuidava de mim. O meu pai me dava instrução. E ele conta aqui que o Davi, como todos pensam que Davi era um homem que largou a família, Davi dava tempo de qualidade para seu filho e dizia assim: meu filho, presta atenção no que eu vou dizer. Não te aparte destas palavras. Você precisa ouvir o conselho do seu pai. Ele diz assim: retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os mandamentos de Deus para você ter vida. Olha um conselho de um pai, né? O Davi: se você quiser ter vida, viver em abundância, você precisa guardar os mandamentos. Você também precisa adquirir sabedoria, meu filho. Adquire o entendimento. Não esqueças dessas palavras. Não aparte os mandamentos da sua boca. Então, Salomão honra Davi aqui. Honra o seu pai. Salomão, ele muda toda a trajetória que nós pensávamos de um Davi, um pai relapso, um pai ausente. Ele foi muito presente. Primeira coisa que eu gostaria de dizer a você em relação a esse texto: ainda há tempo, pai, de ser muito presente na vida de seus filhos.
Ah, se ele não é mais criança, se ele já adolesceu, se ele é adulto, ainda há tempo de mudar uma história, de reconciliar com filhos, de pedir perdão, de dar tempo a eles. Mesmo nessa idade, talvez mais adulto ou mais velho, nós podemos rever a nossa vida paterna, o exercício da paternidade que entregamos aos nossos filhos. Veja como isso foi, porque nós costumamos dizer que melhor é como você termina, meu filho. Melhor é a história final que vão contar de você. Enquanto a história antiga contava que Davi era um homem relapso, que sua família só tinha tragédia, como eu mesmo citei, o que acontece é que o Salomão exalta a vida do pai e diz uma coisa muito tremenda: meu pai mandou eu prestar atenção e procurar ser sábio, adquirir sabedoria. E sabe qual é o final da história de Salomão? Nesse contexto, é que um dia Deus apareceu para Salomão e disse assim: Salomão, pode me pedir o que você quiser, você vai ser rei em Israel, pode me pedir. E sabe o que Salomão pediu? Sabedoria, porque naquele momento ele lembrou do pai. O meu pai disse assim: adquire sabedoria, retenha no seu coração o entendimento. Agora ele tem uma oportunidade diante de Deus de realmente ouvir a instrução do pai. E sabe o que ele pede para Deus? Ele diz assim: Senhor, eu quero adquirir sabedoria, que eu seja sábio. E Deus concedeu isso a Salomão, além de todas as riquezas. Salomão se tornou o homem mais sábio daquele tempo. Uma instrução de pai muda uma geração. Uma instrução de um pai, trabalhada, ouvida e colocada em prática por um filho, muda a história. Verdadeiramente, Salomão viveu. Então, queridos, no fim da história de Davi, com todas as tragédias, ele termina exaltando o nome de Deus. Ele consegue consertar, aparar muitas arestas na sua própria casa, entre os seus próprios filhos. E sabe o que ele escreve em 2 Samuel? Diz assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarata exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. No final da vida, Davi exalta a Deus. Ele desbarata o inimigo, ele é que dá força. O Senhor que joga a luz em todas as trevas de Davi. Então Davi é o primeiro pai que eu quero que você aprenda com ele. Nunca pense que na família de Davi só teve tragédia, não. Na família de Davi teve um trono que se tornará perpétuo. Davi, Salomão, outros reis vindo dessa linhagem real, mas se assentará no trono de Davi o nosso Cristo, o nosso Pai, o nosso Senhor. Antes de falar neste Pai, que é o nosso Deus, eu queria falar no Pai que gerou Deus nessa terra, no Pai de Jesus. Olha o que diz aqui a palavra em Mateus, no capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Olha de quem José é, filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Eu queria contar a história do pai José, do José. Esse José, ele estava desposado, era um compromisso de casamento com Maria.
Era como se fosse hoje um noivado, um acordo entre famílias. E Maria era ainda uma adolescente. E o que acontece é que Maria aparece grávida. E Maria disse para ele que o filho não era dele, que Deus havia gerado nela, o Espírito Santo. E o que fez José? Não acreditou. Não acreditou. Mas ele, sendo justo, não quis alarmar, não quis difamar com a vida de Maria. Ele pensou assim, não vou fazer isso. Porque se eu abrir a minha boca aqui, ela será queimada. E a justiça dele foi o seguinte, eu vou ficar calado e vou fugir, vou sair secretamente. Quem sabe ela resolva a vida dela, né? Eu vou sair secretamente. E aí aparece o anjo. Aparece o anjo do Senhor e fala, não, isso é do Espírito, José. Recebe Maria, recebe ela por sua esposa. Então José aceitou o desafio de ser um pai de um filho que ele não gerou. E eu queria contar a história desse José um pouco melhor para você. Você sabe, José, ele não tirou a virgindade de Maria. Olha que para qualquer homem honrado naquela época, o estar ou coabitar com uma mulher virgem era uma honra. E também na lei está escrito que o homem, quando coabitasse com a mulher, se ele soubesse naquele momento que a mulher não era mais virgem, ele podia repudiá-la. Ele podia mandar embora. O repúdio, na verdade, que é bíblico, não é assim a mulher fez isso, adulterou depois. O repúdio é no ato, no primeiro ato sexual, quando você vai tirar a virgindade, ambos se deitarão e a mulher não é mais virgem, o homem podia repudiar. Mas José, ele passou por tudo isso, ele não permitiu que ela fosse entregue, apedrejada ou queimada. Ele aceitou não ser honrado como um homem e desfrutar do momento da virgindade da sua esposa. Ele não coabitou com ela antes disso. Então, o menino cresce na barriga e não é dele. Mas o José já está envolvido emocionalmente com o Jesus. E aí, quando Jesus nasce, outra desonra para José. Ele não pode dar o nome do menino. Porque a primeira desonra é ele deitar com a mulher que não é mais virgem. A segunda desonra é um pai não poder dar nome ao filho. Porque também nos preceitos judaicos, o pai ou avô é que tinham a honra de dar um nome ao seu filho. E aí o José, nem o nome ele pôde dar e o menino nasce. A criança agora chama José de papai. A criança agora tem um pai nessa terra e precisa desse pai. E esse pai é José. É o José que nós conhecemos muito pouco na Bíblia. Mas eu queria dizer, José, não desfrutou da virgindade da Maria. José não desfrutou da virgindade da sua esposa. José não deu nome ao seu filho. José parecia o padrasto. Mas sabe o que acontece? Eu fico pensando, qual homem nessa terra foi capaz de dizer assim para uma criancinha que era o Deus, que era um menino do céu? Qual homem que disse assim, ei menino, entra para casa, está na hora de tomar banho. Ei menino, vem cá que eu vou te mostrar um ofício. Vem cá meu filho, eu vou te ensinar o ofício de ser um trabalhador que tem arte nas suas mãos. Vem cá menino, que eu vou te ensinar os preceitos judaicos. Vem cá menino. Este homem foi José. A José foi dado a missão de instruir a Jesus Cristo em seus primeiros passos. Todos conhecem Jesus, o carpinteiro, né? Alguns dizem que Jesus, a profissão dele nem era carpinteiro, né? Há controvérsia. A maioria dos teólogos acenam positivamente que Jesus recebeu esse legado do Pai e Jesus se transformou num carpinteiro. O ofício de pai aprendeu com quem? Com José. Então José teve a missão, querido, de cuidar de um filho. De cuidar de um filho que não foi gerado dele.
E aqui eu abro um parêntese para todos os pais que têm filhos adotados, que têm filhos do coração. Que legado maravilhoso! Alguém que não saiu de você, na verdade que você não participou do momento da concepção, mas que você o recebeu como um filho. Se você, pai, tem um filho adotado ou um filho adotivo, é o filho do coração, eu tenho certeza que você o ama como nunca. Eu tenho certeza que você dá a vida por esse filho, assim como José o deu. Eu tenho plena convicção. Sabe por quê? Porque na essência da palavra de Deus, todos nós somos filhos adotivos do nosso Pai. E é a terceira lição que eu gostaria de passar para vocês. Nós temos um Pai adotivo. O nosso Deus, Ele nos chamou de uma linhagem, de uma árvore. Ele enxertou a gente numa linhagem. Nós somos adotados por Deus. A adoção do Abba Pai. Deus olhou essa humanidade, Ele escolheu Israel. E Jesus disse, eu vim para o que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberam, dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que confessam o seu nome. Então Deus agora tem filhos que foram adotados por causa do nosso Cristo Jesus. Então quem é Deus? Quem é esse Pai? Quem é esse Senhor? Quem é esse Criador de todas as coisas? É um Pai que ama seu filho. É um Pai que a humanidade não sabia até Cristo. Porque a questão de Deus ser Pai só veio com Cristo. Quando Cristo revelou aos seus discípulos, quando ensinou a orar em Mateus capítulo 6, Ele disse assim, vocês vão orar assim, olha, Pai nosso que está no céu. Então ninguém entendia Deus como um pai, porque antes de Jesus, os pais eram os patriarcas. Meu pai Abraão, meu pai Isaac, meu pai Jacó. Agora, quando chega Jesus, ele muda essa história. Ele diz à humanidade, o nosso Pai está no céu. A verdadeira paternidade vem do céu. Ele é um Pai bondoso. E Jesus dizia, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Olha que filho é esse. Eu vim cumprir o que meu Pai disse. Porque ele tinha a honra na sua condução na terra, ele tinha a honra em apresentar Deus à humanidade. Ele tinha uma missão gloriosa de fazer com que o mundo conhecesse um outro Pai e nesse Pai se esmerasse nessa terra e tê-lo como exemplo para ser melhor pai para os filhos carnais. Então, a palavra do Senhor e o texto clássico que todos conhecem diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, o seu unigênito, o seu único filho, para morrer. E todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, tenha o reino. Então, Jesus conta a história de pai e filho. O meu pai me entregou para a morte, para que você tenha vida. Então, o meu pai, ele me amou. Eu fico pensando como Deus estava na cruz do Calvário. Porque o filho estava na cruz, estava morrendo. E o universo silenciado. Estava um silêncio universal, a ponto de Jesus falar, meu pai, por que o Senhor me deixou aqui? E sabe que Deus não o abandonou. O Cristo precisava cumprir e derramar o seu sangue naquele momento. E aí, querido, tem uma história que está no Salmo capítulo 18, que depois você vai ler o Salmo 18, eu não vou falar dele agora, mas o Salmo 18 tem assim, olha, que Deus... Quando Jesus expira, ele monta num querubim, ele vem em defesa, ele vem soltando fogo pelas narinas, certo? Ele vem para arrebentar o inferno, para arrebentar com aqueles que fizeram que o Cristo chegasse àquele ponto. E não eram os homens, eram os principados e as potestades. Porque aos homens, o Cristo, antes de morrer, disse assim, Pai, quando o Senhor descer aí, perdoa-lhes,
perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Esse pedido foi atendido, e quando Deus desce, ele vem diretamente sobre aquele a quem que nós lutamos, contra os principados, potestades, espíritos malignos, dominadores, e não contra o sangue e a carne, não contra o homem, porque Deus ama o homem. Quando Deus amou o mundo, ele amou a todos nós, amou toda a sua criação. Quando Deus gerou a criação, lá no Éden, ele disse, é perfeito, é bom, e ele amou. Não tem nenhum Deus como nosso Pai que queira se relacionar com os seus filhos como o nosso Deus relaciona-se conosco. Então, queridos, eu quero terminar esse Dia dos Pais dizendo assim, Pai, a nossa referência é o Pai que está no céu. Porque muitos de nós não tiveram pais presentes. Muitos de nós não receberam instruções. Muitos tiveram filhos e não sabiam agora como é que eu faço. Muitos não dialogaram com seus filhos porque os seus pais não dialogaram com eles. Muitos não abraçaram seus filhos porque não foram abraçados. Então, em Jesus, essa história toda, ela pode ser ajustada e consertada. Porque o nosso referencial primeiro é aquele que está no céu. É o nosso Pai, o Pai das luzes, é o nosso Deus, é nele que nós focamos. Se você não teve um pai presente, seja um pai você agora, presente aos seus filhos, aprendendo com a palavra, aprendendo com Cristo. Não seja negligente nessas coisas. Eu quero terminar citando alguns textos para vocês, alguns textos que nos ajudará a compreender melhor o que é a relação de pai com filho. Provérbios, capítulo 20, versículo 7, diz assim, o homem justo leva uma vida íntegra, e como seus filhos serão felizes. Se você levar uma vida íntegra, se você derramar paternidade sobre seus filhos serão felizes. Diz assim em Provérbios capítulo 14, versículo 26, aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, e essa fortaleza será refúgio para os seus filhos. Olha qual é a missão de um pai, temer a Deus. Quando você teme a Deus, você tem um refúgio. O pai também precisa instruir a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, 6, uma versão diferente um pouco da que a gente está acostumado. A palavra do Senhor em Provérbios diz assim, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Também é missão do pai, porque toda disciplina bíblica é disciplina de amor. Todo castigo bíblico, de um pai que conhece a Deus, é uma disciplina de amor, porque a própria Bíblia diz que o pai disciplina aquele que é filho, aquele que ele o ama. E para finalizar, a palavra do Senhor diz assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Aqui eu encerro dizendo, honra sempre. Honra sempre. Os pais que têm filhos, cada pai honre seu pai, cada filho honre seu pai, cada neto honre seu pai, porque isso vai gerar vida, vai prolongar os seus dias na terra. Eu finalizo dizendo, que missão gloriosa é a missão de ser pai. Que missão gloriosa foi essa que Deus te deu. Que você tenha hoje um momento de honra pelos seus filhos, mas se não tiver, semeie isso, semeie esse momento, porque você vai colher. Se ainda não colheu até agora, espera, dê amor, estenda a mão para ajudar sempre. Nunca abandone seus filhos, nunca pense que alguém melhor que você poderá ajudá-lo, porque amor de pai é uma flecha que vai preencher um espaço muito especial dentro do coração daquele filho. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os pais, Deus abençoe as famílias. Feliz Dia dos Pais. Que Deus entre na sua casa e que Deus te abençoe rica e abundantemente.